Pessoal, voltando, então vamos para a nossa questão. Questão de número 4, vamos lá. Com relação ao princípio do ne bis in idem, é correto afirmar. Pessoal, o que é esse princípio do ne bis in idem? Pelo princípio do ne bis in idem, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Também com base nesse princípio do ne bis in idem, ninguém pode ser ter uma agravante ou uma qualificadora quando a mesma a mesma ação ensejar uma qualificadora e uma agravante, tá? Vou explicar melhor para vocês nos exemplos. Vamos para o Código Penal. Eu quero mostrar para vocês no artigo 121. Cadê? Aqui. Olha aqui no artigo 121, uma das qualificadoras homicídio. Olha só. Qualifica o homicídio mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe ou motivo fútil. Então, veja, quando a pessoa comete um homicídio por motivo torpe, mediante paga, promessa de recompensa, ou até mesmo por motivo fútil, imagine aí a pessoa que tira a vida da outra, porque estava devendo R$1. A pessoa não pagou e foi lá e tirou a vida. Ou seja, um motivo desproporcional, pequeno, vil. Então, neste caso, a pena é de 12 a 30 anos. Olha que interessante. Eu tenho o artigo 61 do Código Penal que prevê essas situações como agravantes. Então, olha só. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. Olha lá, o inciso 2. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Então, veja, acontece muito na prova da OAB deles darem um exemplo, e nesse exemplo eles colocam lá que a pessoa cometeu o homicídio qualificado por motivo torpe ou fútil, e aí coloca também mais a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha A. Exatamente para quê? Para que você responda da seguinte forma: não pode haver no presente caso a agravante, tá? Por quê? O próprio artigo 61 deixa bem claro, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem elementares, né, do crime ou qualificam o crime. Então, no caso lá do artigo 121, uma qualificadora. Então, aí você teria que fazer o seguinte na prova da OAB. Não pode, com base no princípio do ne bis in idem, não pode ser aplicado ao caso em comento agravante do artigo 61, inciso 2, a linha A. É assim que a OAB quer de vocês, tá? Que você saiba exatamente como aplicar os princípios, tá? Voltando para a nossa situação, para o nosso exemplo, a nossa questão. Então, veja, com relação ao princípio do ne bis in idem, é correto afirmar. Então, com essas informações, olha só. Letra A. A criminalização de uma conduta só será legítima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Ou letra B. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ou letra C. Todos são iguais perante a lei. Ou letra D. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. E a letra E. Ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado da sentença penal condenatória. E aí, qual a alternativa que vocês marcam? Letra D. Ok, Helder. Letra D também. Letra D aí também. Ficou fácil, não ficou? Então, pessoal, por isso que, olha só, eu tenho uma preocupação muito grande com os meus alunos, principalmente do primeiro período. Por quê? Mais cadeira aqui. Principalmente do primeiro período. Por quê? Vocês, no primeiro período, não são acostumados com uma quantidade enorme de informações, como eu estou passando a vocês, tá? Só que, ao mesmo tempo, se eu deixo de passar essas informações para vocês, lá na frente vai fazer uma falta muito grande. Então, assim, nós temos que trabalhar em conjunto, tá? Nós temos que trabalhar em conjunto. E que jeito que a gente trabalha em conjunto? Eu vou dar o meu máximo para que
as informações precisas cheguem até vocês, mas em contrapartida, se vocês não estudarem em casa, não vai adiantar nada. Vocês vão se sentir perdidos. Vocês vão se sentir que eu estou falando grego e vocês não vão estar entendendo nada que eu falo. Então, a partir de agora, principalmente em direito penal, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Na hora que você pega o Código Penal, você já tem lá o nome de cada um dos institutos. Então, antes das nossas aulas, o ideal é que, além daquele material que eu passei a vocês, além do Código Penal para vocês estudarem, comecem a entrar no YouTube e coloca o nominho. Então, você coloca lá, direito penal, coloca lá, princípio da legalidade. Vocês terão vários professores dando aula sobre o princípio da legalidade, sobre o princípio da anterioridade. Tá? Se você for olhar sobre a lei penal no tempo, a lei penal no espaço, princípio da territorialidade, princípio da extraterritorialidade, tudo isso tem no YouTube. Então é muito importante que vocês reforcem os seus estudos também com outras aulas. Para quê? Para quando você chegar nos nossos encontros, vocês já tenham muita informação e a gente trabalha exatamente para tirar a dúvida de vocês. Tá? Se vocês fizerem desse jeito, aí vocês vão entender absolutamente tudo o que eu falo e vocês vão sanar as dúvidas de vocês. Quando a gente chegar para fazer questões de concurso, seja da OAB, seja de concurso público, vocês vão matar. Certinho? Combinados? Combinados. Então, vamos lá. Pessoal, então, olha só. Essa questão aí da alternativa, a questão de número 4. Então, vocês já acertaram que exatamente ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, é o princípio do ne bis in idem. A questão de número A é o princípio da intervenção mínima, que nós já conversamos. A B é o princípio da pessoalidade, que também já conversamos. A C é princípio da igualdade. E a linha E é o princípio da inocência ou princípio da não culpabilidade. Tá bom? Que também já falamos. Vamos para a próxima. Analise as afirmações sobre o princípio da insignificância e marque a alternativa correta. Vamos lá. Pessoal, princípio da insignificância. Esse princípio é um princípio que nós vamos trabalhar muito na hora que nós entrarmos na teoria do crime, que é a matéria do 2º bimestre. Então, por isso que hoje eu vou dar uma avançada bem na matéria, e na semana que vem nós devemos concluir já a matéria do 1º bimestre. Por quê? Para a gente ter mais tempo para trabalhar com a matéria do 2º bimestre, que é uma matéria bem densa, bem interessante, bem gostosa, bem prazerosa, e aí vocês vão entender como funciona o sistema penal, tá? Mas, de antemão, já falo para vocês o seguinte. Quando nós falamos do crime, tá? Nós temos alguns conceitos de crime, tá? Nós temos alguns conceitos sobre o que vem a ser crime. Nós temos o conceito material, formal e o analítico. O analítico é o conceito que a gente mais trabalha. E esse conceito analítico fala o seguinte: o crime é um fato típico, ilícito e culpável, tá? Então, veja, aí nós falamos que a teoria é a tripartite, tá? Sobre o conceito de crime, a teoria tripartite. Pois bem, quando nós analisamos o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, dentro deles tem elementos em que, para que o delegado de polícia, para que o promotor de justiça, para que o juiz de direito possa falar que alguém cometeu crime, nós temos que passar por todas as elementares dentro desses 3 institutos. E tem que preencher todos. Na hora que preenche todos, aí eu posso falar que a pessoa cometeu crime. Se faltar apenas um, não é crime, tá? Porque tem que preencher todos. Então, só para vocês terem ideia, dentro do fato típico, eu tenho como elementos do fato típico, ou substratos do fato típico. Eu tenho a conduta, eu tenho o nexo de causalidade, tenho o resultado, tenho a tipicidade. Dentro da ilicitude, eu tenho as causas que negam o tipo, tá? Que estão previstos no artigo 23 do Código Penal, que são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito.
E dentro da culpabilidade, quais são os elementos que eu tenho dentro da culpabilidade? A inimputabilidade, a potencial consciência da licitude e a inexigibilidade de conduta diversa, tá? Isso forma o que nós chamamos de árvore do crime, tá? Todos esses substratos. Pois bem, falando sobre eles, principalmente o fato típico. Dentro do fato típico eu tenho 4 elementos, não tenho? Que eu falei a vocês: conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Dentro da tipicidade eu tenho tipicidade formal e tipicidade conglobante. O que é tipicidade formal? É quando tem uma conduta praticada por alguém e se encaixa perfeitamente no modelo previsto na lei penal. Exemplo, morte de alguém. A morte de uma pessoa, dependendo da circunstância, pode se dar em vários artigos do Código Penal. Tá? Então, por exemplo, se eu tiro a vida de alguém, artigo 121, homicídio. Agora, se uma mulher, tá, dando à luz, ela, com a influência do estado puerperal, o que é o puerpério? Aquele transtorno mental. Ela mata o próprio filho durante o parto ou logo após. Isso se chama infanticídio, está no artigo 123 do Código Penal. Outra situação de homicídio, ou de morte de pessoas. Se eu querendo subtrair bens à pessoa, vou lá e mato a pessoa para facilitar a subtração, isso é o que? Latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Tá? E mais um outro exemplo. Se a pessoa querendo estuprar a vítima, ele ao estuprar acaba matando a vítima. Tá? Isso está lá no artigo 213, parágrafo 2º do Código Penal. Então, veja, isso é tipicidade formal. Eu pego uma conduta, tá, que a pessoa praticou e vou achar um artigo do Código Penal que se encaixa perfeitamente. Isso é tipicidade formal, de subsunção imediata, tá? Quando a gente vai para a tipicidade conglobante, dentro dela, da tipicidade conglobante, eu tenho conduta antinormativa e tenho a tipicidade material. Tipicidade conglobante antinormativa. Eu só posso falar que é crime quando a pessoa comete um ato contrário ao direito. Se ele for autorizado pelo direito, não é crime. Então, lembram daquele caso recente do ano passado em que o governador do Rio de Janeiro, Witzel, autorizou que um atirador de elite tirasse a vida de um sequestrador de ônibus? Então, veja, aquela conduta, veja que ele tirou a vida do sequestrador. Nós podemos punir aquele policial? Não. Por quê? Porque o nosso direito admite. Nesse caso, ele agiu em legítima defesa de terceiro. Tá? Então, é crime? Não é crime, porque a conduta é normativa, é autorizada pelo direito. Se a conduta for contrária ao direito, aí sim que é crime. E por último, nós temos a tipicidade conglobante, né, material. É na tipicidade conglobante material que aí a gente faz a pergunta: essa conduta, ela é significante ou é insignificante? Exemplo, se eu tiro a vida de um ser humano, aí eu pergunto, tirar a vida de um ser humano não é uma conduta significante? Claro que é, né, gente? O bem mais precioso que nós temos é a vida. Então, é uma conduta extremamente significante, perigosa. Agora, imagine vocês, significante suponhamos numa briga, a pessoa simplesmente faz um arranhãozinho no braço da outra pessoa, quase que imperceptível? Será que isso é significante? Nós podemos trabalhar que é insignificante. Ou até mesmo se você for olhar para crimes patrimoniais. Se eu subtraio de uma pessoa 5 mil reais, é uma conduta significante? Sim, 5 mil faz muita falta, tá? Para a maioria dos brasileiros, sim. Agora, e se eu subtraio de alguém R$ 1? Essa conduta é significante? Na maioria das vezes nós vamos falar que é insignificante. É exatamente aí que reside o princípio da insignificância, tá? Olha que legal, vou mostrar para vocês tudo que eu falei para vocês. Nós temos quadros mnemônicos que já estão prontos na internet, tá? Eu particularmente eu tenho os meus, tá? Que eu já vou até mostrar para vocês alguns quadros que eu tenho, mas deixa eu só colocar aqui, ó, teoria do crime.
Teoria do crime. Deixa eu só mostrar para vocês tudo que eu falei para vocês, o tanto que é fácil. Deixa eu fazer a inversão. Aqui. Pessoal, estão vendo aqui? Opa. Estão vendo aqui? Tudo que eu falei para vocês sobre o conceito analítico de crime está aqui. Crime, fato típico, ilícito, culpável, todos esses desenrolares. Estão visualizando? Estão vendo? Sim. Sim. Então, ótimo. Então, sim, isso é a matéria do nosso segundo bimestre. Tudo que eu falei, você pode achar que é muita coisa, mas veja, nós temos quadros mnemônicos já prontos e eu vou mostrar para vocês o jeito que eu faço, de forma que vai ficar muito fácil depois para vocês assimilar todo esse conteúdo, tá bom? Mas aqui, vamos voltar à nossa questão. Então, feito isso, eu falei para vocês o que é, onde reside, né, o princípio da insignificância. E agora eu vou terminar o conceito da insignificância. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Aqui. Oh, Jesus. Tá, vamos lá. Princípio da insignificância. Professor? Oi? Os meninos gritando aí, ó. É complicado. Mas vamos lá. Princípio da insignificância. Então, a gente vai analisar para o crime e vai perguntar se esse crime é significante ou insignificante. Se for insignificante, pessoal, não é crime. Eu aplico o princípio da insignificância. Ele também tem um outro nome chamado princípio da bagatela. Tá? Então, o princípio, quando eu aplico o princípio da insignificância, ou o princípio da bagatela, ou o princípio bagatelar, é exatamente porque o crime é mínimo, é ínfimo. Não compensa nós pegarmos o direito penal e aplicar uma pena naquele caso. Tá? Isso é o princípio da insignificância. Isso é o princípio da bagatela, ou também chamado crimes bagatelar. Tá bom? Agora vamos ver a questão. Analise as afirmações sobre o princípio da insignificância e marque a alternativa correta. O princípio da insignificância está ligado aos chamados crimes de bagatela? 2. Na hipótese de lesões mínimas, será reconhecida a atipicidade dos fatos? E 3. O princípio da insignificância recomenda que o direito penal apenas intervenha nos casos de lesão jurídica grave? E aí, pessoal? Todas estão corretas? Só a 1 e a 2, só a 1 e a 3, a 2 e a 3 ou nenhuma está correta? Todas? A letra A também. D. Qual, Gescleia? Letra D. Ah, tá. Simone e João Pedro, qual vocês marcam? Letra A. Letra A. Ah, beleza. Tá. Então vamos lá, vamos voltar à questão. Pessoal, então vejam. O princípio da insignificância está ligado aos chamados crimes de bagatela? Sim, nós acabamos de falar que sim. Tá? Então veja, o princípio da insignificância, o princípio bagatelar, ou crime de bagatela, tá tudo, é tudo a mesma coisa. Então tá. Então veja, o inciso 1 está correto? Ok. Inciso 2. Nas hipóteses de lesões mínimas, será reconhecida a atipicidade dos fatos? É o que nós falamos, não é crime. Então veja, quando nós falamos que existe um crime, nós falamos que o fato é típico. O que é tipicidade? É quando uma conduta humana é descrita pela lei penal. Tá? Isso é tipicidade. Quando nós falamos que determinada conduta é atípica, essa partícula A, ela funciona como negação. Então, é como se eu falasse, não é crime. Tá? Então, no inciso 2, nas hipóteses de lesões mínimas, será reconhecida a tipicidade dos fatos? Perfeito. Tá? 3. O princípio da insignificância recomenda que o direito penal apenas intervenha nos casos de lesão jurídica grave? Perfeito. É isso mesmo.
tá? Então, naqueles casos pequenos, mínimos, o direito penal não deve se miscuir. Então, resposta correta, letra A. Pessoal, sexto. É correto afirmar, no que diz respeito ao princípio da culpabilidade, que a criminalização. Opa, desculpa. Que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico? Não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal? A pena deve estar proporcionada ou adequada à magnitude da lesão ao bem jurídico representado pelo delito e à medida de segurança e periculosidade criminal do agente? Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato? Ou a pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa e merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico? Então, o princípio da culpabilidade é o quê? A, B, C, D ou E? Letra B. Bola. Ok, João. E aí, pessoal? B. Letra B. Ok. Olha só, essa questão de número 6 nós já respondemos ela lá em cima, tá? Então, veja, a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico? Pessoal, isso é o princípio da intervenção mínima, que já falamos, então não é. Letra B de bola. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Aqui nós temos o princípio da legalidade ou da reserva legal, tá? O princípio da anterioridade da reserva legal está no artigo 1º, então não é letra B. Letra C. A pena deve ser proporcional, ou proporcionada, ou adequada. É o princípio da proporcionalidade, tá? Então veja que aí é o princípio da... tanto é que nós podemos falar tanto princípio da proporcionalidade, como até no princípio também da individualização da pena. Olha lá, a pena deve ser proporcionada ou adequada à magnitude da lesão. Nesse caso, o melhor exemplo é o princípio da individualização da pena, na linha C. Na linha D, determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. Nesse caso, sim, é o princípio da proporcionalidade. Agora, a letra E é a culpabilidade, pessoal, que nós respondemos lá em cima. A pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa e merecendo juízo de aprovação, cometeu um fato típico e antijurídico, tá? Resposta correta, letra E. Próximo. Ó, princípio do igual. Oi, pode falar. Alguém me chamou? Oi, oi. Oi, oi. Não? Então vamos voltar. Pessoal, questão de número 7. Ou seja, sobre a analogia em Malam-Parten que nós já falamos. Determina que, então veja, o princípio da proibição da analogia em Malam-Parten determina que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados. B. Determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. C. Proibição de adequação típica por semelhança entre os fatos. D. Determina que todos são iguais perante a lei. E letra E. Determina que a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. E aí?
Letra A. E aí? E os demais? Letra A também. Ok. E aí, João? Letra A também. E Helder? Letra A. Tá. Pessoal, olha só. Olha o tanto que é interessante isso. Vocês estão errando coisas que nós acabamos de falar. E isso acontece por quê? Porque são vários os princípios e vocês precisam estudar com afinco cada um dos princípios, tá? Quando você tem um monte de informações e você ainda não sedimentou esse conhecimento, você fica em dúvida e acaba errando, tá? Então é muito importante que vocês comecem a aprofundar os seus estudos, tá? Por quê? O que nós falamos sobre analogia em Malan-Parten? Nós não falamos que, no caso do inciso 7, a... aqui, ó, letra C, proíbe a adequação típica por semelhança entre os fatos. Nós não falamos que não existe possibilidade de aplicação, tá? De aplicação de analogia para piorar a situação do agente. Nós já falamos sobre isso, tá? Então, veja, o 7, a questão de número 7, a resposta da alternativa é a linha C, não a linha A. A linha A, nós temos o quê? O princípio da humanidade, tá? Na linha A, nós temos o princípio da humanidade. Na linha B, nós temos o princípio da inocência ou da não culpabilidade. Na linha D, nós temos o princípio da igualdade. E na linha E, nós temos o princípio da proporcionalidade, tá? Olha só, o que nós vamos fazer? Eu já tinha feito um gabarito para todas essas questões, tá? E vou deixar vocês estudarem um pouco mais em casa, aprofundarem esses estudos para fazer a diferença de cada um dos princípios. Depois disso, vocês voltem e façam as demais questões, tá? Eu vou me ater agora a respeito das últimas questões, que são questões um pouco mais complexas, que vão sair desses princípios que nós já comentamos todos, tá? Então, a questão de número 14 e número 15 são questões mais complexas, que eu já vou entrar em situações que a gente precisa resolver ainda no encontro de hoje, tá? Então, veja, vamos lá para a questão de número 14. Pessoal, olha só. Considere os artigos abaixo. Em seguida, marque a alternativa correta. Artigo 1º da Lei 2.889 de 56. Essa é a lei de genocídio. É a lei de genocídio, tá? O que ela prescreve? Artigo 1º. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte o grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. 2 pontos. Matar membros de grupo. Olha a pena. Será punido com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. Olha o artigo 309 do Código Eleitoral. O artigo 309 do Código Eleitoral fala o seguinte: votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem. Olha a pena. A pena é de reclusão de até 3 anos. Tá? Aí vem as questões seguintes. Letra A. Norma penal em branco heterogênea homovitelina é aquela em que o complemento do preceito primário da norma advém da mesma fonte formal de produção? Letra B. Norma penal em branco heterogênea heterovitelina é aquela em que o complemento do preceito primário da norma advém de diversa fonte formal de produção? Letra C.
Se dispunha o artigo 214 do Código Penal Brasileiro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir com que ele se pratique ato libidinoso diverso da condição carnal, considerando que tal dispositivo foi inteiramente revogado pela Lei 2015-2009, é correto afirmar que, nesse caso específico, operou-se a abolício crimes? Letra D. O artigo 1º da Lei 2.889/56 é exemplo de norma penal em branco ao avesso ou invertida, e o artigo 309 do Código Eleitoral é, por sua vez, exemplo de crime de atentado ou de empreendimento. E a letra E, norma penal não incriminadora permissiva é aquela que visa esclarecer ou explicitar conceitos, como as previstas no artigo 154, parágrafo 4º e 328 do Código Penal. Pergunta aos senhores. Questão complicada? Muito, não é? Difícil, não é? Concordam comigo? Sim? Sim. Então, beleza. Então, vamos deixá-la fácil? Pessoal, esse aqui são os meus mapas mentais, tá? Que eu sempre faço, tá? E só deixa eu diminuir aqui. Vocês lembram? Deixa eu aumentar aqui. Vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos e eu mostrei para vocês o que é uma lei penal incriminadora perfeita? Vocês lembram da gente ter trabalhado esse mapa mental na semana passada? Lembram? Lembram, pessoal? Sim. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês quando que se dá uma lei penal imperfeita. Então, veja, na semana passada, nós conversamos sobre a lei penal perfeita. Tá? Só um momento aqui. Tá? Na lei penal, na semana passada, nós falamos sobre a lei penal perfeita. Nós falamos que uma lei penal perfeita, ela tem no caput da lei penal incriminadora a conduta, e quando você lê a conduta, você sabe exatamente o que está acontecendo. Quando você vai para o preceito secundário, que é a pena, que é a sanção, você sabe exatamente qual é a pena. Então, isso é uma lei penal incriminadora perfeita. Agora eu vou mostrar para vocês o que é uma lei penal incriminadora imperfeita. Tá? Nós temos as seguintes espécies. Quando eu falo em lei penal incriminadora imperfeita, eu estou falando da lei penal em branco, tá bom? Essa lei penal em branco, ela pode ser primariamente remetida ou ela pode ser secundariamente remetida. Lembra que o preceito primário é a cabeça do artigo. O preceito secundário é a sanção, é a pena, tá? Então, toda vez que, quando eu ler a conduta, eu não entender que crime é, eu vou falar que é uma lei penal em branco primariamente remetida. A cabeça do artigo, o preceito primário, vai me remeter a algum lugar, tá? Agora, quando eu falo que é a sanção, eu vou ler o crime e chega lá, não tem a sanção, não tem a pena. Tá? Aí eu vou ter que ir em outro dispositivo legal para saber qual a pena. Aí eu vou falar que é lei penal em branco secundariamente remetida. Tá? Agora, quando é o preceito derivado, ou seja, tudo que está abaixo da sanção, que é lacunoso, eu vou falar que é preceito derivado remetido. Tá bom? Entenderam? Vamos lá. Aí, quando eu faço essa diferenciação, aí eu sei, por exemplo, vamos imaginar o preceito primário. O preceito primário, ele é lacunoso, tá? Um exemplo, vamos ao Código Penal, artigo 304 do Código Penal. Olha aqui o artigo 304 do Código Penal. O artigo 304 me fala o seguinte:
fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Pessoal, se eu ler o artigo 304 sem ter lido os artigos de 297 a 302, eu não entendo quais são esses documentos falsificados, tá? Então, o artigo 304, ele é um exemplo do que esse preceito primário da lei penal incriminadora do artigo 304, ele é lacunoso, ele é uma lei penal em branco primariamente remetido. Por quê? O preceito primário vai me remeter aos artigos 297 ao 298. Para que eu compreenda o artigo 304, é necessário fazer isso. Então, por isso que nós falamos que esse é uma lei penal em branco primariamente remetida, tá? Só que assim, os doutrinadores, para eles venderem livros, eles vão inventando nomes, tá? Aí o que eles fizeram? Olha, quando eu saio de um artigo e vou para um outro artigo, então eu falo que ele está me remetendo a um outro lugar. E aí eu preciso saber, esse complemento é o próprio Congresso Nacional que vai editar esse complemento? Se for o Congresso Nacional, eu falo que ele é homogêneo, tá? Se esse complemento não estiver no Congresso Nacional, por exemplo, for o Ministério da Saúde que trouxer esse complemento, eu vou falar que ele é heterogêneo. Foi exatamente essa classificação que eu coloquei aqui para vocês. Olha lá. Olha no meu mapa mental. Então, veja, quando é o preceito primário que me remete, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Esse de fundo constitucional, esqueçam por enquanto, tá? Então, veja, ou ele é homogêneo ou heterogêneo. A doutrina chama de homogêneo, coloca a palavra sinônimas. Então, quando é homogêneo, é a mesma coisa em sentido amplo, ou imprópria, ou homóloga, tá? Porque cada doutrinador dá um nome. Então, eu já trouxe todos os nomes para vocês. Tá? Então, veja, quando eu falo que esse complemento ele é feito pelo próprio Congresso Nacional, eu vou falar que ela é homogênea, ou é em sentido amplo, ou é imprópria, ou é homóloga. Se o complemento estiver em outro poder, eu vou falar que esse complemento ele é heterogêneo, ou em sentido estrito, ou própria. Ok? Então, tudo depende de onde eu vou encontrar esse complemento. Certinho? Se é dentro do Congresso Nacional ou se é fora do Congresso Nacional. Eu vou colocar um exemplo para vocês entenderem as duas diferenciações, tá? Olha só a Lei de Drogas, a Lei 11.343. Lei de Drogas, vamos a ela, deixa eu colocar aqui. Lei de Drogas, Lei 11.343, tá? No artigo 33 da Lei de Drogas, ele vai me dar o conceito do tráfico de drogas, tá? Então, veja, ele coloca aqui 18 verbos nucleares, tá? Que é importar, exportar, remeter, preparar e por aí se vai. E aqui ele fala exatamente o quê? Entregar a consumo ou fornecer drogas. Pessoal, o artigo 33, ele não dá o conceito de drogas. E nós sabemos que numa farmácia vende drogas. Vende drogas, tá? Só que na farmácia vende drogas lícitas. E o artigo 33, ele está falando de todos esses verbos aí a respeito das drogas ilícitas. Onde eu vou encontrar? Então veja que o artigo 33, ele é lacunoso. Então, eu não consigo entender quais são as drogas. Para eu saber quais são as drogas, eu vou ter que ir lá no Ministério da Saúde, numa portaria 388, tá? Salvo engano, 388 de 97. É uma portaria do Ministério da Saúde, tá? Então, veja, o complemento está dentro... Foi o Congresso Nacional que editou esse complemento? Não. É o Ministério da Saúde. Então, se não for o Congresso Nacional, eu vou falar que esse complemento, ela é heterogênea. Heterogênea, tá? Então, fazendo a comparação agora da Lei de Drogas com
o Código Penal. Então, o Código Penal, nós vimos aqui no artigo 304 que ele é uma norma incompleta. E para eu entender o alcance, eu vou ter aqui no artigo 297 e 302. Veja que nesse caso é o próprio Código Penal que vai trazer esse complemento. Então, assim, o Código Penal, quem faz Código Penal? É o Congresso Nacional? Beleza, eu falo que ela é homogênea, tá? Agora, quando é o Ministério da Saúde, no caso da lei de drogas, eu falo que ele é heterogênea, ok? Até aqui tá tranquilos? Posso aprofundar mais um pouquinho? Pode sim. Pode. Então vamos lá. Então veja, quando é o próprio Congresso Nacional, eu falo que ele é homogêneo, ok? Só que o que acontece? Existem casos em que o complemento está dentro do Código Penal, como acabamos de ver ali no artigo 304, e existem casos em que o complemento está fora do Código Penal. Por exemplo, vai estar dentro do Código Civil. Então, por isso que doutrinadores fizeram mais uma diferenciação. Ou seja, se o complemento estiver dentro do próprio Código Penal, eu falo que ela é homovitelina. Se ela estiver fora do Código Penal, eu falo que ela é heterovitelina. Olha que interessante, vamos voltar ao Código Penal. Ao Código Penal, tá? Olha aqui o artigo, pessoal, 236. 136, não, 236. Vamos lá. Olha só aqui. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 236. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Veja que aqui eu tenho um crime. A pessoa que casa enganando o outro cônjuge. Só que aqui ele fala exatamente o quê? Induzindo em erro essencial. Aí eu pergunto a vocês, só de ler o artigo 236, a gente sabe quais são esses erros essenciais? Sim ou não? Não. Então, se não, eu já sei que o artigo 236 é lacunoso. Se ele é lacunoso, eu vou classificá-lo como lei penal em branco primariamente remetido, porque é o preceito primário que vai me remeter a algum lugar, tá? E eu sei que o complemento foi o Congresso Nacional que fez. Então, é lei penal em branco primariamente remetido homogêneo. Homogêneo. Agora, esse complemento está dentro do Código Penal ou fora do Código Penal? Se estiver dentro do Código Penal, ele vai ser homovitelino. Se estiver fora, é heterovitelino. Pessoal, esse complemento, sabe onde está? Está lá no Código Civil. Olha só, Código Civil. Olha o artigo 1521 do Código Civil. Olha o artigo 1521. Olha só, ele está falando exatamente aqui dos impedimentos. Artigo 1521 fala, ó, não podem casar o ascendente com o descendente, os afins em linhas retas. Olha o erro. Artigo 1557. Considera-se erro essencial o que diz respeito à sua identidade, sua honra, sua fama, sendo esse tal erro que o seu conhecimento ulterior torna insuportável a vida em comum. Pessoal, imagine uma mulher que é apaixonada em criança, quer ter filhos, casa com o príncipe da sua vida e depois descobre que esse cara já cometeu vários estupros contra a criança. E ela não sabia disso. Veja, é um erro essencial que vai tornar a vida do cônjuge insuportável, tá? Então, voltando aqui ao Código Penal. Então, ao artigo 236. Então, por isso que nós falamos que o artigo 236, nós podemos, se você tiver o vadimeco, você pode até escrever à frente, você vai colocar o seguinte, lei penal em branco, primariamente remetida, porque é o preceito primário que vai me remeter a algum lugar, primariamente remetida, homogênea, tá? Porque é o Congresso Nacional que me trouxe esse complemento, heterovitelina. Heterovitelina. Tá? Por quê? Porque o complemento não está dentro do Código Penal. Não está dentro do Código Penal. Tá? Então, assim,
aviso a vocês que esses nominhos agora, por mais que pareçam estranhos e difíceis para vocês, mas no decorrer do curso de Direito, nós vamos falar muito sobre isso, principalmente quando vocês estiverem no Direito Penal 3, tá? Aí nós vamos pegar os exemplos, trabalhar os crimes, então assim, vai ficar muito mais fácil. Hoje, já aviso a vocês, nossa, o curso de Direito é difícil, meu Deus, eu já estou quase desistindo do curso de Direito. Não se assustem, tá? Porque é muito natural que vocês se sintam assim, porque são nomes diferentes, vocês nunca viram esses nomes, tá? Mas repito, com calma, com tranquilidade, nós vamos estudar e aí vocês vão ver que no futuro isso aqui tudo vai encaixar, tá? Então veja, então um exemplo de lei penal em branco primariamente remetida, homogênea, homovitelina, é o exemplo aí do artigo 236 do Código Penal, tá? E aqui, na verdade, eu tenho vários outros exemplos, tá? Trouxe até para vocês. Nós temos o artigo 327, o artigo 338, o parágrafo 5º, que nós vamos estudar logo, e o parágrafo 1º, tá? Artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Todos eles são exemplos de lei penal em branco, primariamente emitida, homogênea, homovitelina, tá? Homovitelina. O heterovitelina, que nós falamos agora, artigo 178 do Código Penal, 236, que comentamos, e o 1500, junto com o 1521 do Código Civil, tá bom? Agora, e a heterogênea? O exemplo que nós falamos foi exatamente do artigo da lei de drogas, né? Tanto o artigo 28, né? Vou até colocar aqui, tanto o artigo 28 e 33, a lei de drogas, tá? E a portaria, pessoal, tinha falado que a portaria 388, né? Não, é a 344, tá? De 98, tá? Isso é um exemplo de heterogênea. E aqui, pessoal, até coloquei para vocês uma classificação nova. Lei penal em branco, primariamente remetida de fundo constitucional, tá? O que acontece? Nós temos o artigo 246 do Código Penal que fala o seguinte, que o pai ele deve prover o ensino do seu filho. Então, ou seja, se o meu filho está em idade escolar, eu tenho por obrigação levá-lo para a escola. Se eu não levo, eu cometo aquele crime. E o complemento de idade escolar e etc., ele está exatamente no artigo 208 da Constituição Federal. Tá? Então, por isso que nós falamos que o artigo 246 do Código Penal ele é uma lei primariamente remetida, heterogênea, ou melhor, é uma lei primariamente remetida. Se nós formos colocar aqui, é o Congresso Nacional que fala? Sim. Então, nós podemos fazer isso aqui, ó. Colocar que ela é homogênea, tá? Porque é o Congresso Nacional que vai falar, só que ela é de fundo constitucional. Por quê? Porque o complemento está dentro da própria Constituição, tá bom? Aqui, secundariamente remetida, é quando o preceito secundário, a sanção, ela é lacunosa. E aqui, a doutrina também chama de lei penal em branco ao avesso ou às cegas. Pessoal, o exemplo é a lei de genocídio, tá? Tanto é que eu vou colocar aqui para vocês, mais uma vez, a lei de genocídio, para vocês entenderem. Ó, lei 2.889 de 56. É a lei de genocídio. Ó, crime de genocídio. Olha o artigo 1º. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial e religioso, como tal, veja lá, matando os membros do grupo. Tá? Então imagine que eu sou contra os muçulmanos e queira matar todas as pessoas muçulmanas que se encontram aqui no Brasil. Isso é crime de genocídio. Ou eu queira matar todos os índios aqui do Brasil. Isso é crime de genocídio. Olha a punição, pessoal. Será punido com as mesmas penas do artigo 121, parágrafo 2º, linha A. Veja que a pena eu não tenho. Eu vou ter que ir lá para o Código Penal. Lá para o Código Penal. Isso aqui é uma legislação penal especial. Ela está fora do Código Penal. Então, eu estou numa legislação penal especial e eu vou ter que voltar para o Código Penal. Por isso que a doutrina fala que é uma lei penal em branco, secundariamente às avessas ou às cegas. Por quê? Porque não tem pena. Tá bom? Pergunta aos senhores. Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Então, olha só. Pessoal, a respeito dessas duas questões, o que eu vou pedir para vocês agora?
Eu quero terminar a parte geral do Código Penal na semana que vem. Nós precisamos terminar essa primeira parte da parte geral do Código Penal, que vai exatamente do artigo 1º ao artigo 12 do Código Penal. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Até mesmo para que a gente possa aprofundar para caramba e vocês aprenderem e reterem o máximo de informações extremamente preciosas. Nessa semana, apesar de ser Semana Santa, etc., mas como nós estamos na quarentena, eu vou pedir a vocês que vocês estudem, leiam os artigos do artigo 1º ao artigo 12 do Código Penal, tá? Além de ler esses artigos com muito cuidado, eu quero... embaixo vai ter as súmulas, tá? Se você pega o seu vade-mecum, na hora que você lê, logo as súmulas referentes àqueles artigos, vai estar lá, súmulas 711, 717, por isso vai. E aí vocês vão ler também essas súmulas. E aí o ideal é que vocês leiam a doutrina. A doutrina só dessa primeira parte vai dar mais ou menos aí quase umas 200 folhas. É difícil ler? É difícil ler. Então o que eu falo, que eu indico a vocês? Peguem os nomes de cada um desses estes institutos que está no Código Penal e coloca no YouTube, que aí você vai estudar aulas sobre isso e você já vai ter uma primeira noção de cada um desses institutos, tá? Principalmente sobre o princípio da territorialidade, extraterritorialidade, e sem falar que tem o meu material que eu já enviei a vocês, que está tudo resumido. Feito isso, na semana que vem, a gente vai trabalhar em cima dos artigos do Código Penal. Tá? E aí eu vou trazer toda essa parte doutrinária para os artigos de lei, de forma que toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos tirar exatamente a semana que vem. Fechado? Tranquilos? Fechado. Fechado, tranquilo. Terminem de fazer essas questões que eu passei a vocês, e aí as dúvidas que vocês tiverem na semana que vem a gente tira, tá bom? Ok. Pessoal, até agora, alguma dúvida ou tá tudo ok? Minha cabeça embaraça um pouco. Helder, é extremamente natural. Por isso que eu não quero que vocês fiquem assustados, porque eu estou mostrando para vocês um novo mundo. Então, assim, imagine aquela criança quando chega num mundo completamente desconhecido. Ela fica maravilhada, fica algumas vezes até assustada. Então, o direito penal é um novo mundo para vocês, tá? Mas é importante que vocês estudem devagar, tranquilo, cada um desses institutos. E eu falo para vocês, tudo vai fazer sentido mais à frente. Não agora, porque a gente está começando, tá bom? Com isso, eu encerro o nosso encontro de hoje. Agradeço a participação de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao estudar esse material, pode me mandar no WhatsApp, no privado, tá bom? Certinho? Certinho. Então, beleza. Pessoal, muito